Olá, ouvintes! Este é o podcast Psicologia Social e Temas Contemporâneos. Figuras no campo, como a autoridade se esconde entre nós. Este episódio é uma produção dos estudantes da turma de Psicologia Social 1 da Unialfa, período 2025. Somos da unidade do Bueno, turma matutina de terça-feira, e este episódio foi desenvolvido como parte das atividades da disciplina Psicologia Social 1, sob a orientação da professora responsável, mestre Lídia Brelas. O nosso grupo é formado por Cauê Felipe, Leonardo Correia, Sara Angélica e Thalita Nascimento. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos falar sobre um experimento que parece roteiro de reality show, mas com choque elétrico no lugar de eliminação. O famoso experimento de Milgram. Mas antes que alguém pense que esse episódio vai ser só sobre tortura psicológica, calma lá. Vamos usar esse experimento como ponto de partida para discutir temas mais amplos e atuais, como obediência, percepção social, autoridade e a influência das relações, das mais íntimas às mais públicas. Inspirado por eventos históricos sombrios, Milgram quis entender até que ponto uma pessoa comum é capaz de seguir ordens de uma autoridade, mesmo quando essas ordens vão contra seus próprios valores. O resultado? Muita gente topou dar choque em desconhecidos, só porque alguém de jaleco mandou. E aqui entra a mágica da autoridade, ou o problema. Não estamos falando só de figuras formais, como policiais, líderes políticos, religiosos ou chefes. Essa autoridade pode estar mais próxima do que imaginamos, na fala de um parente, na opinião de um amigo ou no conteúdo de alguém que seguimos nas redes sociais. E o que a psicologia social tem a dizer sobre isso? Muito. A psicologia social nos ajuda a entender por que obedecemos, por que confiamos e como julgamos quem deve ou não ocupar esse lugar simbólico de influência. Conceitos como percepção, heurísticas, figura, fundo e locus de controle nos oferecem ferramentas para refletir sobre nossas escolhas e até sobre os likes que damos sem pensar. Neste episódio, vamos discutir como a obediência e a percepção são moldadas por normas sociais, laços afetivos, estruturas de autoridade e, claro, por contextos que tornam o ato de pensar criticamente mais difícil. E a pergunta que não quer calar: você apertaria o botão? Clicaria no curtir ou apenas seguiria aquela voz conhecida que nunca precisou mandar? Bloco 1. Milgram e a face invisível da obediência. Em 1961, Milgram conduziu um estudo revolucionário ao mostrar que a maioria das pessoas comuns é capaz de obedecer a ordens absurdas, quando respaldadas por uma figura de autoridade, mesmo que isso vá contra seus princípios éticos. Como apontam Harrison, Wilson e Ackert, a força da obediência não depende do conteúdo da ordem, mas do status percebido da fonte que a emite. O contexto era marcado pelo julgamento de crimes nazistas, em especial o de Adolf Eichmann. Milgram se perguntou: será que somos tão diferentes daqueles que apenas cumpriram ordens? Para investigar isso, criou uma situação controlada em que voluntários deveriam aplicar choques elétricos crescentes a um aluno. Toda vez que este errasse uma resposta, o professor, guiado por um pesquisador de jaleco branco, recebia a instrução de continuar, mesmo diante dos aparentes gritos de dor do outro participante. O resultado foi impactante. Cerca de 65% dos participantes foram até o final, aplicando o nível máximo de choque. Mesmo demonstrando desconforto emocional, a maioria cedeu à pressão da autoridade. Milgram concluiu que a autoridade exerce poder real sobre o comportamento humano, especialmente quando o indivíduo deixa de se sentir autor da ação, transferindo a responsabilidade à figura de autoridade. Essa obediência não decorre da hostilidade, mais do que Harrison chama de pressões situacionais poderosas. Assim, uma figura de poder pode transformar qualquer um em um agente do sistema, mesmo que esse agente seja destrutivo. Bloco 2. A nova autoridade, quem obedecemos e nem percebemos. A autoridade, no mundo contemporâneo, não se restringe a cargos formais ou símbolos tradicionais como uniformes e diplomas. Segundo Harrison, a obediência pode ocorrer sem coerção direta,
bastando uma autoridade percebida em um contexto ambíguo. Isso nos leva a refletir quem ocupa hoje o papel de autoridade nas nossas vidas. Surpreendentemente, muitas dessas figuras não estão distantes. Elas fazem parte do nosso convívio. Amigos, familiares, professores ou pessoas que admiramos podem exercer uma influência significativa sobre nossas atitudes e decisões. A obediência, nesses casos, ocorre por afeto, respeito ou identificação, e não por imposição. É um tipo de obediência sugestiva, sutil, mas altamente eficaz. Ao mesmo tempo, a sociedade atual também projeta autoridade sobre figuras públicas, como influenciadores digitais, cuja presença marcante e estética convincente geram heurísticas de autoridade, ou seja, atalhos mentais que nos levam a confiar e seguir aquilo que parece confiável ou socialmente válido. Essa construção simbólica de autoridade mostra que não é necessário emitir ordens para influenciar comportamentos. Basta parecer saber o que está dizendo, ser admirado por outros ou ocupar uma posição de destaque em nosso campo perceptivo. De acordo com Emerson, quanto mais parecido conosco for essa figura, mais facilmente contribuiremos a ela legitimidade. A conformidade, portanto, é fortalecida tanto pela estrutura social quanto pelos vínculos afetivos. O desejo de pertencimento e a busca por aceitação moldam a obediência contemporânea de forma sutil, mas profunda. Bloco 3. Percepção, figura fundo e o que não enxergamos. A percepção humana é um processo ativo, seletivo e profundamente influenciado por fatores sociais e culturais. Segundo Emerson, a maneira como percebemos os outros é mediada por nossos esquemas mentais, pelas expectativas e experiências passadas, o que nos leva a interpretar o mundo de forma organizada, mas nem sempre de forma objetiva. A teoria da Gestalt nos ajuda a entender isso com o conceito de figura fundo. Focamos no que se destaca e relegamos o restante ao plano de fundo. Esse padrão não se limita à percepção visual. Ele também opera nas relações sociais. Atribuímos mais atenção, mais legitimidade e credibilidade a algumas pessoas, enquanto outras se tornam invisíveis, mesmo quando suas falas ou ações são relevantes. No experimento de Milgram, por exemplo, o pesquisador, com seu jaleco branco, se tornou a figura dominante, eclipsando o sofrimento do aluno. Essa organização do campo perceptivo fortaleceu a obediência. Mas o mesmo ocorre no cotidiano, quando nos deixamos guiar por pessoas próximas que ocupam uma posição simbólica de autoridade, não por terem conhecimento formal, mas por estarem no centro da nossa atenção e de nossa admiração. Essas distorções perceptivas também se manifestam em contextos sociais mais amplos, como as redes sociais, mas o ponto central é que nossa percepção está moldada por estruturas aprendidas. Como afirma Emerson, ela é profundamente enraizada em normas e representações coletivas. O perigo está em não perceber o que está fora do foco, seja um alerta ignorado, uma crítica silenciada ou até mesmo uma consequência ética negligenciada. Aprender a refletir sobre como organizamos nosso campo perceptivo é essencial para fortalecer a autonomia e o nosso pensamento crítico. Bloco 4. Conformidade, locus de controle e crítica social. Emerson e colegas explicam que a conformidade pode surgir por duas razões principais: a influência normativa, que ocorre quando queremos ser aceitos socialmente, e a influência informacional,
que acontece quando acreditamos que os outros sabem mais do que nós e, por isso, seguimos suas orientações. Essas formas de influência moldam grande parte de nossas decisões, tanto no ambiente digital quanto nas interações cotidianas. Mas hoje, a obediência vai além da figura clássica que impõe ordens de maneira autoritária. Ela assume formas mais sutis e sugestivas, baseadas na identificação, no afeto e na confiança. Muitas vezes, seguimos sugestões de pessoas próximas, familiares, amigos ou até mesmo colegas, simplesmente porque atribuímos a elas credibilidade ou autoridade simbólica. Essa nova forma de obediência não exige imposição. Ela se apoia em laços emocionais e relações de pertencimento. Harrison et al., 2015, destacam que situações ambíguas ou complexas aumentam a probabilidade de nos conformarmos às normas do grupo ou às orientações de figuras percebidas como confiáveis. Isso reforça a importância da percepção e da construção social do campo em que tomamos decisões. O que parece uma escolha pessoal, muitas vezes é uma resposta ao ambiente social e às pressões que o estruturam. Além disso, o conceito de locus de controle ajuda a compreender por que algumas pessoas resistem mais à influência do que outras. Indivíduos com locus interno tendem a perceber que têm controle sobre suas ações e, por isso, são mais propensos a agir com autonomia e senso crítico. Já os com locus externo atribuem seus comportamentos a fatores externos, como a autoridade de outra pessoa ou o contexto, tornando-se mais vulneráveis à obediência. Harrison et al., 2015. Reconhecer essas forças é essencial. Embora estejamos inseridos em contextos sociais que nos influenciam constantemente, ainda temos agência para pensar criticamente. Questionar discursos, examinar a origem das normas que seguimos e refletir sobre quem exerce autoridade sobre nós são práticas fundamentais de resistência ética e cidadã. Como nos alertou Milgram, o perigo não está apenas em quem exerce o poder, mas em quem o aceita sem reflexão. Esperamos que esse episódio tenha despertado reflexões sobre o modo como as relações sociais moldam nossas escolhas e sobre como podemos desenvolver um olhar mais crítico diante das figuras que ocupam o papel de autoridade em nossas vidas. Fica o convite, da próxima vez que algo soar convincente demais, pare e pense. Nem toda influência vem com ordem, às vezes ela vem com afeto, carisma ou simplesmente com muitos seguidores. Pense 2 vezes antes de apertar o botão, seja ele de choque ou de curtir. Este episódio integra o podcast Psicologia Social e Temas Contemporâneos, produzido como atividade de disciplina Psicologia Social 1 da Unialfa no período de 2025. O roteiro foi produzido por Thalita Nascimento, a narração por Cauê Felipe, Leonardo Correia, Sara Angélica e Thalita Nascimento, e a edição por Cauê Felipe e Leonardo Correia. Para a construção do conteúdo, utilizamos como base os materiais discutidos em aula e textos da bibliografia da disciplina, com destaque para Harrison E., Wilson T.D. e Ackert R.M., 2015, Psicologia Social, 8ª edição, Grupo GEN. Milgram S., 1963, Behavioral Study of Obedience, Journal of Abnormal and Social Psychology, 67, 361 a 378. 3, 2, 1.